Olá, graça e paz. Hoje vamos falar sobre a história da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A história bíblica de Sodoma e Gomorra é uma narrativa antiga encontrada no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19. Aqui está um relato coerente desta história. No tempo em que Abraão vagava pela terra, Deus enviou 3 mensageiros para visitá-lo enquanto ele estava acampado próximo aos carvalhos de Manre. Um dos mensageiros revelou a Abraão que sua esposa Sara, apesar da idade avançada, teria um filho. Sara, que estava ouvindo da entrada da tenda, riu incrédula, mas os mensageiros confirmaram que nada é impossível para Deus. Depois de sua estadia com Abraão, os mensageiros partiram em direção a Sodoma. Deus tinha ouvido clamores sobre a maldade que imperava na cidade, e ele decidiu investigar pessoalmente. 2 dos mensageiros foram em frente para Sodoma, enquanto o terceiro permaneceu com Abraão. Deus então compartilhou com Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade. Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, que residia em Sodoma, intercedeu diante de Deus. Ele questionou se o Deus justo destruiria os justos junto com os ímpios. Deus, em sua misericórdia, prometeu a Abraão que se encontrasse apenas 10 justos na cidade, ele a pouparia por amor a esses poucos. Enquanto isso, os 2 mensageiros chegaram a Sodoma e foram recebidos por Ló, que os acolheu em sua casa. À noite, antes que pudessem se recolher para descansar, os homens da cidade bateram à porta de Ló, exigindo que ele entregasse seus visitantes, para que pudessem abusar deles. Ló, desesperado para proteger seus hóspedes e preservar a tradição de hospitalidade, ofereceu suas 2 filhas virgens em vez dos visitantes. Mas os homens da cidade rejeitaram essa oferta e tentaram arrombar a porta. Os mensageiros então revelaram sua natureza angelical e cegaram os homens, salvando assim Ló e sua família. Na manhã seguinte, os mensageiros instaram Ló a fugir da cidade com sua família, pois Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra por sua iniquidade. Ló tentou alertar seus genros, mas eles não levaram a sério suas palavras. Mesmo assim, Ló, sua esposa e suas 2 filhas fugiram da cidade antes que o julgamento de Deus caísse sobre ela. Enquanto fugiam, os mensageiros advertiram Ló e sua família para não olhar para trás enquanto a cidade fosse destruída, mas a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás com saudades da vida que deixaram para trás. Como resultado, ela se transformou em uma estátua de sal. Enquanto isso, Deus enviou uma chuva de enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo a cidade e toda a sua população, exceto Ló e suas filhas. A destruição foi total, e as cidades ficaram reduzidas a ruínas, servindo como advertência para as gerações futuras sobre as consequências da perversidade e da desobediência a Deus. O que os especialistas dizem sobre Sodoma e Gomorra? Historicidade. A historicidade de Sodoma e Gomorra ainda é debatida. Evidências arqueológicas sugerem a existência de cidades na região do Mar Morto que podem ter sido Sodoma e Gomorra, mas a identificação definitiva é difícil. A Bíblia não fornece informações precisas sobre a localização das cidades, e alguns acreditam que elas podem ser parábolas ou histórias fictícias. Sodoma e Gomorra são frequentemente usadas como símbolos de pecado e depravação. A destruição das cidades é vista como um aviso divino contra o mal. A história também pode ser interpretada como um conto sobre a importância da justiça e da compaixão. As interpretações de Sodoma e Gomorra variam muito. Alguns acreditam que a destruição das cidades foi um castigo divino por atos específicos de pecado, como homossexualidade. Outros interpretam a história como um aviso mais geral contra o mal e a injustiça. Há também quem interprete a história como uma metáfora para a destruição ambiental. Há vários debates em torno de Sodoma e Gomorra, incluindo a historicidade das cidades, o significado da destruição das cidades, a natureza dos pecados que as cidades cometeram, a relevância da história para os dias de hoje. Sodoma e Gomorra continuam a ser um tema fascinante e complexo. A história oferece uma rica fonte de reflexão sobre a natureza do pecado, da justiça e da misericórdia divina. As diferentes interpretações da história continuam a gerar debate e reflexão. O que você acha sobre essa história? Deixe nos comentários, sua participação é muito importante para o nosso canal.
Desejamos que Deus, em sua infinita sabedoria, abra todas as portas de prosperidade e paz para você e sua adorada família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Deus te abençoe.